Mas vamos prosseguir em nossas reflexões. Há uma história sufi muito curiosa. Um homem estava na rua, sob a claridade de uma lâmpada, procurando qualquer coisa. Olhava aqui, olhava ali, ele levantava a cabeça e alguém observava. Acercou-se-lhe e começou a procurar também. Depois de alguns minutos que procurava e não achava, perguntou-lhe: o que é que afinal o senhor está procurando? Ele disse: uma chave que eu perdi. Ah, e o senhor perdeu aqui? Não, eu perdi ali na outra sala. Ué, e por que está procurando aqui? Porque lá a sala está às escuras, então eu estou procurando aqui na claridade. É muito comum nós estarmos sempre procurando a solução dos problemas internos na claridade da comodidade, aonde é mais fácil e aonde certamente não encontraremos a resposta. Será necessário entrar na mata escura dos sofrimentos, a noite escura referida pelo místico espanhol São João da Cruz, para podermos encontrar a solução dos problemas diante da doença, da violência, da inquietação que estrugem perturbadoras em todo lugar. Nós sempre procuramos soluções inadequadas e é claro que não as encontraremos, porque não estão ali. É necessário ter a coragem de procurar a solução do problema nas raízes daquilo que se transformou em problema. Então, é muito comum que nós façamos observações em torno de uma vida rica de ação, para podermos desfrutar da paz, da consciência que leva à saúde e que nos dá um estado de bem-estar permanente. Está demonstrado estatisticamente que todo indivíduo que trabalhou afanosamente e de repente aposenta-se, ele tem quase que de imediato um quadro de depressão, ou aquele tédio leva a ataques cardíacos. O tédio, o ressentimento, a falta de objetivos essenciais na vida faz com que nós introjetemos muitas amarguras e realizemos ou encerremos a jornada existencial antes da hora. Uma vida dinâmica, claro, com método, uma alimentação saudável, portanto, uma boa nutrição, exercícios físicos, movimentos, transpiração, fazem muito bem ao nosso estado de saúde e também à nossa paz. Muitos amigos que fazem jogging, Cooper, que andam, referem-se que se aproveitam desses períodos para meditar. É um período que tem uma solidão interior positiva, em que mesmo diante da natureza festiva, da movimentação, eles se distanciam daquele quadro perturbador e então têm a oportunidade de, respirando, transpirando, também eliminar muitos conflitos, muitas inquietações e encontrar soluções para problemas que os afligem. Toda vida tediosa, toda vida que nos leva à pasmaceira, é de natureza profundamente perturbadora e, ademais, ela perde o sentido existencial, perde a utilidade. É necessário que nós investamos na vida até os últimos momentos. Eu me recordo de Chico Xavier, nonagenário, quase sem forças físicas, continuava investindo nos valores do espírito, até quando a máquina terminou o seu périplo normal e parou de funcionar. Ele abandonou a máquina gasta e partiu na direção de novas atividades, no rumo de trabalhos muito mais profícuos e compensadores. Então, isto é muito natural que nos aconteça. Depois de uma jornada de atividade, o sonhado repouso, as férias prolongadas e a morte próxima. É, portanto, de muito bom resultado adiarmos a morte através das nossas ações muito positivas. Nas experiências do Dr. Born Siegel,
Ele se refere ao surgimento de cânceres depois de graves problemas, divórcios litigiosos, situações de conflitos mal disfarçados. Nós temos o hábito de aparentar um determinado estado de espírito, ressumando interiormente mágoa, ressentimento profundo, ódio, desejo de vingança, uma falsa paz exterior com um mundo interno de grandes conflitos. Então eu estive recordando-me, por exemplo, de alguns fracassos e logo depois a presença do câncer. Lembrei-me do ator Humphrey Bogart, que nos deu esse clássico da cinematografia internacional, Casablanca. Logo depois do grande êxito, ele foi considerado recentemente um dos autores dramáticos mais notáveis de todos os tempos. Ele não conseguiu mais manter o mesmo nível, por várias razões, e então logo depois adveio de um câncer. Bette Davis, ela chegou ao ponto de publicar nos jornais de Hollywood: a atriz detentora de 3 Oscars está desempregada e necessita de trabalho. Nesse momento de muita angústia para uma grande atriz dramática, o câncer. Ingrid Bergman, que atingiu o estrelato de uma maneira inolvidável e que teve, de certo modo, um relacionamento conjugal muito difícil com o primeiro marido, depois com Roberto Rossellini, e assim por diante, e fez um câncer de mama, fez 2 mastectomias e desencarnou. Então nós deveremos ter muito cuidado com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, desenvolvendo o sentimento de amor pelo nosso corpo. Eu recordo-me de uma parenta que eu tinha que detestava o próprio cabelo. E ela chegava no espelho e dizia assim: veja que cabelo infame, e arrancava o cabelo com raiva. Ela chegou a me dizer: o meu cabelo me persegue de tal forma que no dia que eu vou sair ele sabe, aí ele fica péssimo. Eu disse: mas como ele sabe? É porque eu faço um compromisso, eu digo: sábado eu vou sair, olha que não está bonito hoje, é só eu marcar uma atividade, ele fica lambido, escorrega. É uma coisa horrível. Era uma obsessão compulsiva, era um transtorno de conduta. Então eu disse para ela, faz muito tempo, eu não entendia de nada, mas tinha bom senso. Eu disse: quando você for sair, não fale alto para ele não ouvir. Fique calada, planeje sair. Por exemplo, você vai sair no sábado pela manhã, você já sabe que vai sair, mas não diga a ninguém. Se prepare, deixe ele ficar bem bonito. Quando for às 4 da tarde que você vai sair, você: deixa eu olhar a rua. Chega na janela: eu vou olhar a porta. Ele não está sabendo da sua intenção, porque ele somente ouve. Você diz: eu vou ali na esquina, eu vou ali na Praça da Matriz, eu vou até assistir a parte final das solenidades da igreja, o Tedeum, à tarde. E agora eu vou passar pela Avenida Senhor dos Passos. Cheguei em casa. Quando ele se der conta, você já saiu. E então ele vai ficar lindo. Ele disse: será que dá resultado? De você não perde nada. Pois bem, ela recuperou a cabeleira assim, não avisava nunca que ia sair. E o cabelo, claro, colaborava. Como ele não sabia que ela ia sair, deixava bonita. E era um cabelo lindo. Mas nós temos essas impressões, esses transtornos, desvios de conduta. E naturalmente muitos têm raiva do corpo. Olha que corpo brutal que eu tenho. Olha que rosto. Meus amigos, às vezes nós nos achamos feios e há pessoas que nos acham lindos, por incrível que pareça. Sempre me chamou a atenção moças lindas casadas com rapazes horríveis, feios, mas feios não, horríveis. E eu digo: por que será, meu Deus? É que eles se lhes apresentam belos, e também rapazes lindos, casados com moças que eu não dava nem boa tarde, pois eles casados. Eu digo assim: naturalmente, é porque ele casa com uma muito feia para não ter competidor. Não, era amor mesmo. Na nossa experiência, eu tive um amigo que era assim, aquele Adonis que abalou Feira de Santana, e se casou com aquela coisinha de nada.
Eu digo, vai ver que ela é muito rica. Ele casou com os seus valores. Não era mais pobre do que eu. Passaram-se os anos e culminou a nos tornarmos amigos. E 30 anos depois, casado com ela, era um amor dos primeiros dias. Era Romeu e Julieta, 30 anos mais velhos. Sem suicídio, sem nada. Mas porque, para quem ama, diz o ditado, o feio parece-lhe bonito. Porque está nos olhos do indivíduo a forma como vê. Reencontros de almas. Às vezes a alma vem dentro de um corpo que não é lá grande coisa, mas por afinidade nós identificamos, e o que nos interessa é a essência, não é o vasilhame. Então, para termos saúde integral, vale a pena amarmos o nosso corpo, bendizermos, nesse bom sentido da palavra. Não é ter a vaidade estética como uma certa atriz cinematográfica que tirou algumas costelas para ter o corpo da Barbie e teve uma bruta infecção e morreu depois, sem Barbie, sem coisa nenhuma. Aí é um exagero, é um transtorno de conduta. Mas nós dizemos assim, ai, corpinho bom, como São Francisco, passar a mão e agradecer, olharmos o nosso rosto no espelho, e ao invés de ficarmos assim, olha que cara, olha que horror, quem já viu nada pior do que isso? Tem piores, tem coisas muito mais feias. O Corcunda de Notre Dame, por exemplo, coitado, era bem menos bonito do que qualquer um de nós aqui. E ele não, ele até que se achou bonitinho, tentou conquistar até Esmeralda, a grande cigana. Era a prova de que ele tinha autoestima e defendeu-a com a própria vida. Então isso é muito importante em nossa preservação de saúde, da nossa paz, do nosso bem-estar. Procurarmos manter esse espírito de amor por nós próprios, o auto-amor. O Dr. Bernie Siegel conta a história de Sandy. Era uma jovem bonita, cantora, mas que a mãe sempre menosprezava. Quando ela estava cantando, a mãe dizia, cala essa voz horrível, você não vê que eu estou hoje com dor de cabeça? E ela foi introjetando somente o pessimismo da mãe, a censura continuada. Ela possuía a habilidade para o balé, e a mãe dizia, imagina com essas pernas finas, você não vai dançar nunca. Ela terminou casando-se com um homem terrível que a depreciava muito, que a castigava. Então ela fez um câncer. Foi tormentoso, ele era um ébrio. Ela então disse para ele que eu ia abandonar. E certo dia, estando ele embriagado, colocou toda a família na caminhonete, se aproximou de um abismo e ameaçou atirar-se com o carro e todos os familiares. Ela então fez uma flebite. Introjetou tanto choque, fez uma flebite. Felizmente ele morreu. Ela recuperou-se do câncer, recuperou-se da flebite, casou-se em segundas núpcias, foi ser faxineira, trabalhar. O segundo marido era mais ou menos do mesmo naipe, e agora o câncer voltou. Ela esteve com o Dr. Bernie e ele lhe disse, enfrente-o, esse negócio de ser boazinha demais vai lhe fazer mal. Ela resolveu assumir a sua própria identidade. Ela não estava ali somente para sofrer, era falta também de autoestima. Ela pediu divórcio, libertou-se dele, recuperou e libertou-se psiquicamente da mãe. A mãe era uma psicopata. Ela não poderia seguir esta terrível carga emocional de uma mãe doentia. Quantos de nós vivemos das opiniões dos outros? Se a pessoa diz que o nosso penteado não está bom, isto já é motivo para raspar a cabeça e não fazer mais penteado nenhum. Nós estamos alegres com um traje, vestimos, estamos bem, estamos confortáveis. Quando saímos, alguém diz, não gostei. Não gostou? Não gostei. Aí vai trocar de roupa. Quem tem, quem não tem, não sai. Quantas vezes algumas amigas recentemente, há um mês, no mês de março, um mês e meio, eu estava numa cidade para uma conferência e uma amiga que felizmente não bate A com B, é sempre D com X, ela terminou dizendo, não gostei daquela roupa que você estava. Eu digo, muito obrigado, eu aceito outra. É só você escolher, eu deixo aos seus cuidados. Uma que você gostar, 46. Então pode trazer que eu visto. Ah, Divaldo, mas eu não posso dar. Então não repare que eu tenho.
Você queria que eu viesse como? Com a camiseta decotada, com a percata de verdureiro? Não dá, minha filha. E que negócio é esse de dar palpite na roupa dos outros? Ela não gostou, calaço, ué. O problema não é dela. O problema era de quem estava dentro da roupa. E eu estava me achando o belo Brummel. Isso aqui é terrível. Eu me olhava e dizia assim, meu Deus, como é que pode, a esta altura da vida, este sobrevivente do além estar tão bonito? E a minha amiga acha que eu estava uma caveira do século XVI. Negativo. Não me deixei afetar. Daí a dias eu olhei a roupa e disse, olha, você que não é amada por fulana, mas é muito amada por mim, vamos de novo fazer um giro por aí? E a roupa balançou e eu girei. E outra disse, mas Divaldo, caiu tão bem em você. Eu digo, não, me diga. Digo, muito bem. Não devemos deixar que as opiniões transtornadas das pessoas em desalinho perturbe o nosso bom tom interior, a nossa paz. Podem ser pessoas até sensatas, mas se a opinião é irrelevante, a pessoa não é tão sensata quanto nós acreditávamos. Então não deixemos que essas pessoas perturbem a nossa paz. Mantenhamos uma certa situação de equilíbrio, de autodiscernimento, para podermos viver muito bem. O Dr. Siegel é sui generis. Na sua longa jornada de oncologista, de cirurgião, ele diz, durante muito tempo eu me sentia um mecânico, né? Consertava peças, consertava corpos, fazia transplante daqui para ali e fazia determinadas amputações, todas muito dolorosas, mas eu fazia até um dia que eu me tornei médico das almas. O meu paciente não é o corpo, o meu paciente é a pessoa integral. Então eu converso com o meu paciente, dou-lhe assistência emocional, dou-lhe estímulo, mesmo quando ele é um caso irrecuperável do ponto de vista médico e morre, não me considero um fracasso, porque a função da medicina não é evitar a morte, que é impossível. A função da medicina é prolongar a vida física, é tornar a vida física mais agradável, mais desejável, mais compensadora. Esta é que é a função nossa. Impedir a morte, como os médicos também morrem, todos morremos. E não é uma lógica profundamente sensibilizadora, uma lógica real, essa proposta dele? Então, ele propõe, voltemos ao tema de pela manhã, a experiência do riso para os pacientes, para não ficarem tão carrancudos diante da seriedade da doença. Toda doença tem um certo grau de gravidade, ou não, mas não considerar pela tradição que esta, como é grave, então ela é terrível e deve ser encarada com maior respeito do que outra. Uma gripe maltratada pode levar a uma bronquite mal cuidada pode trazer consequências. Todo estado de enfermidade sempre passa por graus diversos que caracterizam ou não a sua gravidade. Certo professor de medicina entrou no hospital para fazer uma cirurgia cardíaca. E a enfermeira olhou para ele e disse assim, professor, eu o reconheço, eu fui sua aluna. E o professor disse, você pode me dizer se por acaso eu a reprovei? Porque se ele houvesse reprovado, era a hora dela vingar-se. Então ela riu, ele também riu, todos sorriram. Ele entrou com excelente bom humor na sala cirúrgica. Uma outra paciente, por sua vez, estava ainda lúcida, havia recebido uma hack para poder anestesiar-se, estava lúcida. E lá os médicos estavam conversando sobre tudo, sobre futebol, sobre arte. Ela pode dizer, afinal, não era bom vocês conversarem sobre o meu caso? Vocês estão conversando sobre tudo, menos sobre o meu caso? Eu sou aqui o quê? Uma cobaia? Uma pessoa que não vale nada, que vocês agora estão se utilizando para falar de tudo, menos do meu caso? Por favor, me respeitem. Eles tomaram choque. Porque para eles é tão natural, é tão repetitivo, que perde às vezes um pouco desse respeito que devemos ter pelo paciente. Para o paciente, talvez seja a primeira vez, ele está ali apavorado. E pela maneira como seja tratado, isso pode influir nos resultados, positivos ou negativos. Outro paciente, embora anestesiado, escutou as anedotas, as gargalhadas. Então, quando retornou com um grande conflito.
trouxe do inconsciente marcas profundas e até mesmo algumas referências pejorativas que fizeram durante o ato cirúrgico. Ele gravou no inconsciente e transformou mais tarde numa profunda depressão. Como é que ele estava na mesa cirúrgica e o seu corpo estava sendo motivo de escárnio? Até onde vai o nosso desrespeito pela criatura humana? Afinal, a ciência e a arte de curar é também uma concessão da divindade, para que nós nos tornemos árbitros da vida e árbitros da morte. Desse modo, a proposta grandiosa da atualidade é favorecer em todas as áreas do conhecimento uma vida de paz, que proporcione saúde, uma vida saudável, que proporcione paz. Por isso, Joana de Ângeles escreveu esse encontro com a saúde e a paz, para poder nos ensejar uma vida realmente ideal, para encontrarmos a razão de ser da nossa felicidade na Terra. E isso é possível quando nós começarmos a entender que o amor é a grande chave. Eu me recordo de uma das páginas mais belas do após-guerra, quando Viktor Frankl, o pai de uma doutrina logosófica das mais belas, retornando do campo de concentração, aonde ele experimentou as situações mais vergonhosas, relatou como é bom amar. Ele lembrou-se, por exemplo, que estava certo dia num campo de concentração e de extermínio, já era no fim da guerra, quando os alemães anunciaram que iam transferir aqueles internos para um campo muito mais benigno e ler os nomes daqueles que deveriam partir. Ele estava entre os felizardos. Na hora que ele se adentra no vagão, ou vai se adentrando, vem um judeu polonês e grita: por favor, dê-me o seu lugar. Eu já sou velho, você é jovem, eu mereço ter a minha vida prolongada. Você com certeza vai esperar o fim da guerra. Eu tenho família em Varsóvia. Alguns dos meus familiares morreram, mas eu tenho certeza de que quando eu voltar a Varsóvia, eu reencontrarei os meus. Ele meditou um pouco. A angústia daquele homem era a sua vida, pela vida de um estranho. Ele nunca tivera ocasião de ver aquele homem no campo de concentração. Então ele meditou mais e disse: pois não. Deu-lhe lugar no trem. O trem partiu. Dias depois, todos sabiam no campo que aquele trem foi diretamente para um dos mais terríveis campos de extermínio. E todos que saltaram foram diretamente para a câmara de gás. Ele teve a vida salva porque deu o seu lugar a outro. E aquele que der a sua vida pela minha vida, este terá o reino dos céus, disse Jesus. Dar a própria vida sempre impressionou aos judeus num campo de concentração terrível. A figura de um homem que era chamado Alegre Guy. O Alegre Guy era um judeu jovial, poliglota, falava 5 idiomas e ainda conseguia comunicar-se no sexto, embora sem perfeição. Quando terminou a guerra, ele continuou amigo de muitos alemães e não guardou ressentimento. Então perguntaram: como pode? Você viu tanta gente morrer, você viu ali no campo de extermínio, só porque você sobreviveu, como você pode considerar-se feliz? Naturalmente você não experimentou a amargura que nós outros passamos. Só então se soube que o Alegre Guy era do gueto de Varsóvia. Ele contou, naquele ano de 1942, quando as tropas SS adentraram-se pela sua casa, arrastaram-no com a mulher e os 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. E ao chegarem ao térreo,
colocaram a mulher e os 5 filhos e metralharam. Diante dele, ele quis correr para também ser metralhado. Foi poupado. Ele foi poupado porque falava 5 idiomas. Era um ilustre advogado judeu. Então ele era útil aos alemães. Foi levado para o campo de concentração e continuou tradutor. Então ele disse, eu tinha 2 opções: odiar e morrer, ou ter compaixão e viver para salvar outras vidas. Era uma questão de opção. E eu optei para poder viver e para poder salvar muitas vidas que Deus lentamente ia colocando pelo meu caminho. Então ensina Viktor Frankl, é necessário transcender o ódio. Cada um medite nisto. A sua mulher, os seus 5 filhos, ali, sem julgamento, sem nada, pelo crime hediondo de pertencer a uma outra raça, serem metralhados, e a pessoa ser levada, superar este ódio, este rancor que toma conta da alma, superar esta dor e ter compaixão do algoz. Não é isto que Jesus pregou? E ele não era cristão, era judeu, mas havia aprendido com Moisés o amor a Deus acima de todas as coisas, a submissão às divinas leis de Deus. E também narra Viktor Frankl de um outro que era odiado pelo chefe do campo, desses ódios gratuitos, que se complazia em humilhá-lo, em feri-lo, em tornar as suas horas insuportáveis. E certo dia, dominado por uma fúria qualquer, atou a um poste na praça principal do campo e chibateou com ferocidade o covarde. Um homem atado ao madeiro. Feriu-lhe o corpo, abria-se em feridas e o sangue corria. E o doente estorcegava, e quanto mais o algoz lhe batia, mais ódio tinha. Até que ele, em certo momento, inteiriçou-se ali, no suplício, e gritou: Ir libdir, eu o amo. O algoz parou. A chibata caiu da mão. Ele olhou o rosto daquele homem. Estava assim, em êxtase, e continuava dizendo: eu amo, eu amo. Então, diante da praça, com todo mundo estupidificado, o algoz desatou, carregou nos braços, levou para o comando, começou a limpar as carnes rasgadas pelo rélio e tornou-se protetor dele. O poder do amor. Quando será o dia que nós poderemos amar com este vigor? Quando será o dia que nós poderemos mudar a nossa herança atávica da força que permitiu aos espécimes mais resistentes e poderosos sobreviver diante daqueles mais frágeis, na teoria de Charles Darwin, na seleção das espécies, a sobrevivência dos mais fortes. Quando nós venceremos essa natureza animal, que Allan Kardec se refere na questão 742, que predomina em nosso ser, em O Livro dos Espíritos, em detrimento da nossa natureza espiritual. Quando é que nós poderemos ter um amor de tal forma que nada de fora perturbe a serenidade de dentro? Dizer-se que isso é impossível? Não. Os casos multiplicam-se aos milhares. Além daqueles que ninguém sabe, os mártires anônimos são muito mais numerosos do que os mártires celebrados pelas glórias do mundo. Os heróis silenciosos, mães abnegadas e desconhecidas,
que carregam o fadário da aflição de filhos ingratos e perversos, doentes, alucinados, toxicômanos, que as maltratam, que as crucificam, e elas ainda têm forças para chamá-los de filhos. Não há muito, eu acompanhei em uma rede de televisão a história das mães de Magé, aquelas mulheres cujos filhos, 11, desapareceram na cidade de Magé, no Rio de Janeiro. Foram sequestrados, assassinados. E até hoje, 12 anos depois, ninguém identificou os cadáveres. Não se encontrando o cadáver, não há crime legalmente. E elas, como as mães da Praça de Maio, las loucas, continuam pedindo justiça, ameaçadas pelos assassinos. Algumas foram assassinadas à luz do dia, na Praça 11, em plena Avenida Presidente Vargas, depois que haviam saído da penitenciária Frei Caneca e descobriram que eram os assassinos ou quais. Então esses mesmos assassinos mataram-nas à luz do dia, diante de todas as testemunhas, e ninguém viu, ninguém disse nada. E essas mães de Magé e de outras cidades onde o crime impera ainda trazem a imagem dos filhos esculpida na alma e esculpida no coração. Temos visto na cidade do Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, a imagem das cruzes dos mortos pela violência. Neste ano, primeiro colocaram cruzes, aquele espetáculo triste, chocante, no lugar mais bucólico da cidade mais bela da América do Sul, dentre as mais belas do mundo. Depois, mais recentemente, colocaram rosas por cada vítima inocente da violência. Então este mundo não é tão mau assim. Essa ONG que trabalha em favor da vida, esses corações que se irmanam para cantar a vida, devem merecer o nosso maior respeito, a nossa maior contribuição. Que não seja só a estatística da violência, do mal, da perversidade. Lembremos que o nosso planeta está num momento de transição, saindo do mundo de provas e de expiações para o mundo de regeneração. E que nós temos a alta felicidade de vivermos estes dias. À meia-noite quase, de Joana de Ângeles com a sua lógica. Um segundo depois da meia-noite, embora a treva seja densa, já é amanhecer. Logo mais a claridade chega. Que nós sejamos os pregoeiros da claridade. Que nós sejamos os trabalhadores da nova era. Aqueles que estão preparando o mundo de bênçãos para nós mesmos que viveremos depois. Nós retornaremos a uma nova terra, a uma outra Canaã. Uma Jerusalém libertada. Um mundo melhor de paz e de esperança. Demos a nossa contribuição, mínima que seja, de um sorriso gentil, de uma palavra amiga, de um gesto de perdão, de um ato de compaixão. Quem é tão pobre? Quem é tão pobre que não tem algo para dar? Um pensamento bom, um gesto de tolerância diante da impiedade, uma postura de misericórdia diante da injustiça. Quem é tão pobre que o não tem para oferecer? E assim fazendo, nós formaremos, ao lado de homens e mulheres notáveis como os doutores David McClelland, da Universidade de Harvard, o Dr. Benson, também de Harvard, e toda uma elite que agora na medicina, na física quântica, na biologia molecular e em tantas outras doutrinas científicas falam sobre Deus, tem a coragem de falar sobre a alma,
de dizer que somos estruturas indestrutíveis, que nós temos um porto. A barca navega sob tempestades e o mar está em procelas, mas o porto nos aguarda. Viajemos na direção deste porto, que é a nossa plenitude, semeando bênçãos por onde passemos, deixando marcas da nossa presença, para que a nossa vida não seja vã, ou não se caracterize pela inutilidade. Todos podemos, nós somos muito fortes, se desenvolvermos as energias, a divindade em nós, a potência de Deus, a imagem de Deus em nosso íntimo, já que lhe somos semelhantes, porque por ele gerado, cada um de nós pode levar adiante. Então deixemos que a grande luz do amor consiga diluir a sombra terrível destas horas, e nós possamos de desfrutar de paz, para possuirmos a saúde integral. Nós iremos fazer uma pausa de 10 minutos, para fazermos uma visualização terapêutica, e sairmos daqui renovados, cheios de saúde e de paz.